Exercícios, parte 1. A excelência e a imagem da empresa. Continuaremos abordando o atendimento de acordo com seus desdobramentos no mercado consumidor. Apresentaremos mais dicas de como não agir durante o atendimento. Abordaremos também técnicas de fidelização de clientes. Portanto, nessa parte, o atendimento será tratado como um ponto diferencial de mercado e que deve estar sempre em excelência. Temos falado em atendimento o tempo todo, mas você saberia explicar o que é de fato o atendimento? Atendimento é qualquer tipo de relação da empresa com o cliente, seja ele direto ou indireto. Segundo teóricos, 2 pontos são essenciais para o sucesso de um atendimento: a forma e o conteúdo, ou melhor, a similaridade e a perícia. O primeiro termo, similaridade, refere-se à aparência, estilo de vida, nível econômico, social e comportamental. Ou seja, é a efetividade do atendimento. Enquanto, por outro lado, a perícia é a imagem que o cliente tem da similaridade. Portanto, a perícia reflete sobre a forma de realizar um atendimento. O operador de caixa é a própria imagem da empresa, visto ser aquele que faz a última relação do cliente com o estabelecimento, conforme falamos em aulas anteriores. Logo, faz-se necessidade em manter uma organização nos procedimentos adotados, fazendo com que estes estejam relacionados às propostas da empresa. Porém, as empresas nem sempre observam que um atendimento inadequado por parte do atendente é um dos maiores problemas, como estamos vendo ao longo da aula. Este profissional, que representa a empresa, deve obrigatoriamente gostar de relacionar-se com o público. O atendimento ao cliente pode parecer algo simples, mas se esconde por trás de uma enorme complexidade. Além do operador de caixa ser a etapa final, muitas vezes seu atendimento se estende até o pós-venda. Não é fácil encontrar profissionais qualificados para o cargo de atendimento pós-venda, mas ele existe. E sua função é trazer também satisfação aos clientes. Estudos comprovam que estes funcionários devem ser os melhores funcionários da empresa, pois sua responsabilidade é verificar o que há de errado na empresa e relatar para seu superior, para que este possa corrigir. Então, preste atenção ao seu trabalho e faça-o da melhor forma possível para que, ao receber uma nota, esta seja positiva. O entusiasmo deve estar sempre presente nas tarefas do operador de caixa. Além disso, reconheça e valorize o seu trabalho, percebendo o quão importante é a função. A organização de uma empresa deve ser de forma hierárquica, do topo à gerência e aos demais setores. Se o topo de um estabelecimento não estiver compromissado, certamente o operador de caixa, por exemplo, será ineficiente, o que resultará um maior índice de insatisfação por parte dos clientes. O que é ser a imagem da empresa? O operador de caixa é a linha de frente de algumas empresas, a imagem da empresa. Logo, requisitos mais específicos na hora da contratação são de extrema importância. A linha de frente, por exemplo, de um operador de caixa de um banco é uma maneira que a empresa tem de se aproximar do cliente. É através dela que toda a empresa é analisada, seja de forma negativa ou positiva. É por ela também que o cenário mercadológico é medido. Visto que esses profissionais que estão em contato com o cliente os conhecem melhor que ninguém. Saiba mais. A pergunta é: o que é ser a imagem da empresa? Quando você é contratado por uma empresa, sua identidade como pessoa deixa de existir e você passa a se chamar empresa. Exemplo: você é um operador de caixa do banco, Joãozinho. Ao atender um cliente, haverá uma análise positiva ou negativa. O cliente, ao sair do estabelecimento e reclamar sobre algo que aconteceu,
fará referência à pessoa do banco Joãozinho e não a você. Ele falará: puxa, fui mal atendido no banco Joãozinho. Mas quem atendeu? Esse banco atende muito mal. O banco atende alguém? Sabe-se que o cliente pegou todo o banco e o resumiu em um único atendimento mal feito. O mesmo pode ocorrer em casos positivos. Estatísticas mostram que 10% dos consumidores levam em conta o produto, enquanto 90% o atendimento. Ou seja, o atendimento é fator decisivo sobre a venda. Reter os clientes é o principal objetivo de qualquer empresa, visto que buscar novos clientes e ampliar o mercado custa mais do que manter a clientela. Quando a empresa opta por atendentes qualificados ou os qualifica, demonstra que tem ciência do quanto é importante o atendimento ao cliente. Os clientes são a melhor propaganda que uma empresa pode ter. Através do convívio social com amigos ou parentes, os clientes podem sugerir um produto, loja, mercado, etc. Ou seja, o melhor marketing é aquele feito de boca em boca. O cliente satisfeito pode comentar sobre o atendimento a outras 5 ou 6 pessoas, enquanto o cliente insatisfeito comentará sobre o serviço mal prestado com no mínimo 10 pessoas. Desde grandes organizações a pequenas empresas, já têm em mente que os clientes já não têm mais fidelidade a uma empresa ou marca. O que existe no momento é a fidelização ao atendimento. Ao adquirir um produto ou serviço, o cliente satisfaz sua necessidade. Cabe à empresa finalizar o atendimento de modo que o cliente se sinta satisfeito e fidelize-se à empresa, não à marca ou produto. Consequentemente, as empresas precisam se adaptar para que assim possam garantir a fidelização dos clientes. As tecnologias possibilitam a identificação com mais eficiência das necessidades dos clientes e estão aí para ajudar a melhorar o atendimento. É óbvio que a qualidade do serviço é objetiva, ou seja, varia de cliente para cliente. Mas quando o serviço é inovador, a qualidade nos serviços é bem percebida. O que não podemos deixar de perceber é que o momento mais importante no processo comercial é a relação com o cliente. Em conclusão, o atendimento com excelência é fator primordial para o sucesso ou fracasso da empresa, ainda mais sobre o cenário competitivo e globalizado em que vivemos. Deste modo, conhecer os perfis dos clientes é a chave para evitar erros no atendimento. Certas reclamações podem tomar proporções enormes, e isso não é raro. Por exemplo, em São Paulo, uma cliente comprou um veículo que apresentou defeito. Ela, a todo custo, tentou dialogar com a empresa, a fim de chegar a uma solução. Porém, a mesma a ignorou por diversas vezes. A cliente revoltada criou um site na internet, onde postou suas reclamações com relação ao carro e à concessionária. Esse é apenas um simples exemplo entre milhares. O caso nos relata como um mau atendimento pode comprometer a imagem de uma empresa. Situações como essa são ocasionadas por erros mínimos, coisas pequenas que dispensam até investimentos financeiros, mas são ignoradas como se não tivessem importância. Vamos fazer mais uma pequena pausa para fixar. Não faça isso.
vamos ver mais algumas dicas do que não deve ser feito no atendimento. Você não pode discutir com o cliente. Falamos anteriormente em insultos, mas discutir também com o cliente não pode. O dinheiro e esforço gastos para conquistar um novo cliente são muito maiores do que manter o atual. O operador de caixa deve ter em mente isso. Deste modo, não discutir com os clientes é fundamental, independente deste ter ou não razão. Defender as políticas da empresa de forma errada. Situações de muito estresse levam o funcionário a responder de maneira irritada. Esta não é a política de nossa empresa, senhor. Me desculpe, mas não posso fazer nada. São respostas frequentes utilizadas nesses casos. O operador de caixa deve contornar a situação de forma que não prejudique nem a empresa nem o cliente. Múltiplas transferências é o que mais irrita o cliente. Desculpe, senhor, mas não é possível resolver seu problema. Junto com as infinidades de transferências, são frutos de inúmeras reclamações. Promessas não cumpridas. Isso ocorre muito quando relacionado aos descontos, que por vezes são concedidos, mas no momento da compra são retirados. Cumpra sua palavra sempre que se comprometer com algo. Se você não tem autonomia para fazer uma promessa, não a faça. Vá até a pessoa que pode te dar o que o cliente deseja. Dar feedback na frente de um cliente. Isso é inadmissível em qualquer ambiente de trabalho. O feedback é individual e deve ser feito em um lugar apropriado. O cliente não tem que saber de outros problemas que a empresa enfrenta. Cometer sempre os mesmos erros. É comum esquecer certas coisas, como o nome do cliente em varejos menores, ou a forma de pagamento. Se isso acontecer com frequência em um mesmo atendimento, o cliente ficará aborrecido. Diversos fatores influenciam o atendimento ao cliente. O despreparo do profissional está ligado à perda de clientes, e isso é o que uma empresa menos deseja. Destacamos agora procedimentos que afastam clientes de uma empresa e como agir. Grosseria. A falta de cortesia é o que mais afasta um cliente de uma empresa. Agora, o que é ser grosseiro? É simplesmente dar um fora no cliente? Com certeza não. Veja algumas situações de grosseria com o cliente que você talvez não conheça como grosseria, mas pode acreditar. O cliente se sente desprezado. Errado. Cliente: por favor, você sabe onde encontra o saque? Atendente: não sei. Um não frio e sem um pingo de apatia é uma grosseria ao cliente. Correto. Cliente: por favor, você sabe onde encontra o saque? Atendente: não sei onde fica, mas me dê um momento que verei para a senhora ou senhor. Destacamos agora procedimentos que afastam clientes de uma empresa e como agir. Errado. Cliente: mas peguei este produto no setor e está com um preço menor. Atendente: não posso fazer nada. O que vale é esta etiqueta que está no produto. Ou: senhora, o preço do produto é o que será registrado. Se a senhora quiser um preço menor, vá no setor e pegue o produto com preço menor e traga para que eu possa registrar. Nossa, quanta estupidez encontramos nesta resposta. Precisava falar desse jeito? Correto. Só um momento, por favor. Pedirei a alguém para verificar o preço correto e, enquanto isso, vou passando os produtos. Errado. O patrão é unha de fome. Hoje o nosso time vai jogar e ficaremos aqui trabalhando. É muita escravidão. Quem aguenta isso? Estar em um ambiente que você não suporta, seja por regras ou outro motivo qualquer, não é um modo saudável de vida. E falar isso na frente do cliente é pior ainda. O cliente pode ter dois tipos de pensamentos. 1. Ficar penalizado com você e achar que está correto, e o patrão é uma pessoa que realmente escraviza você. Afinal, o bom é fechar tudo e ninguém trabalhar devido a um jogo. 2.
o cliente sentir antipatia, sentir-se mal e falar ou pensar: se é tão ruim, por que não procura outro emprego em vez de falar mal deste? Existem pessoas que só reclamam da vida, mas não fazem nada para mudá-la. Você quer ser este profissional? Então especialize-se, pois tempo de casa não traz promoção a ninguém. Mas as competências falam muito mais que o tempo. Ficar chateado é uma coisa normal, mas descontar no cliente não. Fique quieto e deixe este tipo de comentário, que não é saudável, para a hora do almoço ou lanche. Destacamos agora procedimentos que afastam clientes de uma empresa. Privilegiar a lucratividade frente ao atendimento. Sabemos que o lucro é o objetivo de toda a empresa, porém não se deve vender a qualquer custo, induzindo o cliente à compra. Identifique o que o cliente precisa, ao invés de empurrar qualquer produto. Preços altos. Outra coisa que de certa forma influencia na relação cliente-empresa é o preço exagerado. Preços altos são com certeza uma das maiores formas de afastar um cliente. Isso pode levar até mesmo à falência de uma empresa. Por isso, muitos estabelecimentos oferecem descontos para obter conquistas. Atrasos de prestação de serviço. O atraso na entrega de um determinado produto pode levar o cliente a optar por outra empresa que cumpra com o serviço de maneira eficaz. O cliente fica apreensivo com a chegada do produto. A empresa, além de não entregar, não avisa ao cliente o motivo do atraso, e com isso o cliente normalmente procura pedir o dinheiro de volta para comprar em outro lugar, mesmo que tenha que esperar novamente todo o prazo de outra loja. Falta de retorno. É comum achar que o atendimento é finalizado no caixa e, por isso, não dão retorno às reclamações dos clientes. Isso ocorre muito na internet. Nada pior do que acessar um canal online e receber uma mensagem para entrar em contato por telefone. Burocracia. Este é o nome que o cliente dá ao atendimento cheio de procedimentos que não levam a lugar nenhum. Mas você deve ter cuidado, pois o cliente tentará passar por todas as normas da empresa para fazer sua vontade. Então não encare toda a burocracia como a burocracia, pois o cliente com pressa usa muito esta expressão. Mas vamos ver um exemplo. Uma pessoa foi ao parque de diversão e estava tão vazio que resolveu aproveitar para dar ao seu filho mais tempo para brincar em um brinquedo. O ingresso era pago uma única vez, e a criança podia brincar quantas vezes quisesse. O cliente, então, pegou uma pequena fila de 5 pessoas e, antes de sair do brinquedo, um carrossel, sua mãe percebeu que na fila só tinham mais 2 crianças. Perguntou ao atendente se sua criança poderia continuar ali, já que existia 5 cavalinhos e na fila só tinham 2 crianças. Sabe qual foi a resposta do atendente? Não, senhora. A senhora precisa dar a volta inteira por fora do brinquedo e entrar na fila novamente. Uma volta de 360 graus. Se a criança rodasse todo o brinquedo para voltar à fila, seriam 3 crianças para 5 carrinhos. Faria diferença ela sair? Com certeza não. A isso chamamos de fato burocracia. O atendimento demorado também aborrece o cliente, principalmente quando o mesmo está insatisfeito com o produto e serviço. É tanta papelada espalhada que o atendente, na hora de falar com o cliente, começa a se perder, pois suas coisas não estão organizadas. O atendimento precisa ser agilizado e otimizado. É preciso tomar muito cuidado. O cliente com pressa tenta passar por cima de tudo e todos, e principalmente de regras básicas que não podem ser ignoradas. Veja outro exemplo. O cliente chega para fazer um contrato com a sua empresa. Você preenche todos os dados para pagamento do serviço ou produto. E já no preenchimento, o cliente pergunta:
Tenho mesmo que ler este contrato? Não posso assinar isso depois? O atendente fica encurralado pensando: será que devo deixar para não perder o cliente? Você deve orientar o cliente que ele precisa ler o contrato, porque assim ele verá que direitos e deveres estão descritos ali. Normalmente o cliente nem lê o que assina, porém você fez a sua parte. Este tempo dispensado ao preenchimento do contrato não é uma burocracia. Pelo contrário, é uma precaução que a empresa tem com o cliente e este com a empresa. Então, certas coisas não podem ser puladas ou cedidas, porque será futuramente um grande problema. Respeite as normas, fazendo quase tudo pelo cliente. Negligenciar o pós-venda. As empresas também costumam achar que a venda acaba quando esta é finalizada no caixa. Esse fato decorre porque desconhecem o mercado atual, que é o tratamento pós-venda. Na venda, você fideliza o cliente e no pós-venda sua relação é fortalecida. São diversos fatores que influenciam as vendas, mas estes não devem prejudicar o cliente, que é a peça mais importante. Eles devem ser encarados como protagonistas, que precisam ter suas necessidades atendidas. O cliente não é bobo. A globalização trouxe mais informação e, com isso, tornou os clientes mais críticos e exigentes. Consequentemente, o profissional de atendimento deve estar apto a cumprir seu cargo além de atender às exigências dos clientes. Por aqui, encerramos essa aula. Na próxima aula, abordaremos situações adversas com os clientes e, mais uma vez, como lidar com elas.